gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou contar para você tudo o que você precisa saber sobre o ensino híbrido. Isso mesmo, eu sei que tem muita gente aí que vai iniciar o ano letivo de 2021 por meio do ensino híbrido. E você deve estar aí em casa desesperado se perguntando, mas o que é o ensino híbrido? Então ficou interessado? Quer saber de forma bem resumida e bem específica e bem útil? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance e faça já a sua inscrição. Clica aqui ó, nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se. Ah, e se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, esse livro aqui foi escrito para você, O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias Intersaberes e o link para a compra está nas descrições deste vídeo. Parte 1. Mas afinal, o que é o ensino híbrido? Agora olha lá, o que é de fato o ensino híbrido? Então, gente, quando a gente pensa, a gente veio aqui no canal, quando a gente estava fazendo o estudo lá daquele livro sobre o professor online, a gente deu foco total na questão do professor realmente online, das aulas online. Porque é o que nós estamos vivendo, não é verdade? Agora, conta aí pra mim, depois coloca aí nos comentários, né? Quando que as aulas de vocês voltam? Será que elas voltam, né, presencialmente? As minhas já voltaram. Mas, enfim, agora a ideia, e eu acho bem interessante, é que ao invés de a gente ter todo o foco no ensino online, a gente vai então parar para pensar. E quando as minhas aulas voltarem, o que eu posso aproveitar dessas aulas online, o que eu posso, o que eu acredito que foi válido, que eu quero continuar fazendo com os meus alunos, porque valeu muito a pena, porque deu muito certo. Então, o que vale a pena das aulas online, das instruções online, que eu gostei muito de fazer com os meus alunos, o que vale a pena transpor e levar para a sala de aula tradicional? Tá? Então olha lá, o que é o ensino híbrido? Eu já falei aqui, o ensino híbrido nada mais é do que a união mesmo, a junção desses dois modos de ensino. Do modo tradicional, que nós já estamos acostumados, que a gente está lá dentro de sala de aula, cara a cara com os nossos alunos, e também o modo online de ensino. Mas veja bem, a gente não pode confundir o adicionar tecnologia às nossas aulas com o ensino híbrido, porque não é isso. Então, quando a gente usa lá um PowerPoint na nossa aula, né? Ou então a gente coloca um joguinho para o aluno jogar, para ele revisar alguma coisa. Essas coisas, elas são legais nas aulas tradicionais, elas são válidas. Mas a gente não pode dizer que isso é ensino híbrido. Tá? O ensino híbrido ele vai muito além disso. Ele vai realmente, tem o foco na questão da instrução. Então, como é a sua instrução online hoje e como você pode transformar a sua instrução online em uma instrução que continua sendo online, mas que ela vá ao encontro das suas aulas tradicionais quando vocês estiverem lá. Ou seja, uma ajuda a outra. Né? Então eu vou ter material digital, online, instrucional, bem, né, concreto, numa plataforma onde os meus alunos podem acessar. E é esse material que eles vão acessar na casa deles, ou mesmo dentro da escola, enfim, dependendo do modo do ensino híbrido, e a gente já vai ver isso, eles têm que ajudar a gente dentro de sala de aula, na aula presencial. Então é essa a ideia do ensino híbrido, né? Então, olha lá, o modo online não implica necessariamente integrar a tecnologia em sua sala de aula. É isso que eu disse já para vocês. Não adianta só utilizar a tecnologia por utilizar e falar, eu estou trabalhando em ensino híbrido. Não, o ensino híbrido ele é um ensino muito pensado e muito planejado. Então, até tem um exemplo aqui, olha lá.
Fazer uso de ferramentas Google, adicionar jogos digitais em suas aulas, usar uma plataforma de encontro virtual, essas coisas são exemplos de adicionar tecnologia às suas aulas, mas não são exemplos de ensino, aprendizagem online e remota, tá? Então, a gente tem que entender que existe uma diferença aí, né? Então, quando a gente fala de ensino híbrido, essa parte instrucional online, ela acaba sendo mais séria, vamos dizer assim. Ela é realmente pensada, elaborada, estruturada, planejada, e é por isso que eu falei que a gente vai entender que nós somos os arquitetos, né? Porque realmente nós somos. Para que elas entrem nas nossas aulas presenciais e que uma auxilie a outra. Então, quero que você vá pensando aí comigo hoje. Quais foram as coisas que você fez, que você criou, vídeos, textos, material realmente concreto que realmente os alunos utilizaram para aprender alguma coisa, né, para entender algum determinado conceito, que de repente você quer adicionar quando a gente voltar, quando as aulas voltarem, nas suas aulas tradicionais. E é isso, gente, que é muito legal. Eu tô apaixonada por essa história de ensino híbrido, porque me faz entender que, primeiro, o ensino online ensinou muito pra gente, né, em toda essa época aí. Ensinou mesmo, foi muito legal, a gente aprendeu muito com isso, e vocês ainda estão aprendendo, porque as escolas ainda estão online no Brasil, a maioria das escolas, né? Agora, o legal é a gente poder parar para pensar tudo aquilo que a gente realmente curtiu fazer, que deu certo, que os alunos aprenderam realmente e transferir isso para as nossas aulas tradicionais e conseguir então mesclar, unir, né, fazer com que tanto a aula online quanto a aula tradicional ande junto. E você quer saber? Eu acho mesmo que daqui para frente o futuro é o ensino híbrido, tá? Então, principalmente agora, depois da pandemia, que todo mundo percebeu que é necessário usar tecnologia, que não dá para ficar sem aprender um pouco de tecnologia, não é? Eu acho que a partir daqui as coisas tendem a mudar um pouco. Então, o ensino híbrido é um tema muito atual e que vai ficar em pauta aí cada vez mais, então prestem bem atenção nisso. Olha lá, aprendizado remoto online, aqui em nossas aulas, tem a conotação do conteúdo digital, atividades sendo entregues aos alunos como parte integrante do processo de ensino. Então é isso que eu disse para vocês, não é simplesmente usar a tecnologia, não é só fazer uso do meio, né? É fazer com que essa tecnologia se integre nas nossas instruções de tal forma que os alunos realmente aprendam e entendam como funciona aprender nesse modo online e remoto e fazer a junção das duas coisas. Então, na verdade, a gente vai trazer a tecnologia para nos auxiliar como amiga mesmo da gente, para fazer com que a nossa vida fique mais simples e mais fácil quando a gente estiver em sala de aula. E a gente já vai ver isso aí na sequência. Gente, parte 2. Quais são os modelos do ensino híbrido? E olha lá, gente, quais são? Então, existem alguns modelos, e a gente vai falar sobre eles hoje. Mas lembra que você não precisa seguir esses modelos à risca. De repente, esses modelos podem servir para vocês, vão te dar aí uma ideia de como criar, né, outros modelos de ensino híbrido, algo diferente que você vai fazendo aí conforme a sua necessidade e que dê certo, que se encaixe para as suas aulas e para os seus alunos. A gente também sabe que, dependendo do contexto, né, de onde você dá aula, quem são seus alunos, é muito difícil aplicar o ensino híbrido, porque há a necessidade do contato com a tecnologia. Então, necessariamente, os seus alunos precisam ter o contato com a tecnologia, pode ser tanto na escola quanto em casa, né? Muitas vezes vocês vão ver que a partir desses modelos, a gente tem ali modelos que a gente pode aplicar na própria escola, não saindo dali, e você está trabalhando uma questão híbrida, ou você pode aplicar um híbrido que precise necessariamente que o aluno leve como tarefa de casa a parte online. Então a gente vai ver que existem várias possibilidades e que se o seu aluno só tem
contato com a tecnologia na escola, ainda assim você consegue usar o ensino híbrido. Agora, se o aluno não tem contato com a tecnologia em lugar nenhum, aí eu acho que fica mais difícil. Mas enfim, é legal a gente ter as ideias, né? Então, olha lá, a rotação de estação. Gente, eu fico feliz em saber que isso pode acontecer, sabe? De imaginar essa situação acontecendo numa sala de aula. Isso é tão rico, é tão legal, olha lá. Então, os alunos, eles são divididos em grupos. E na própria sala de aula, o professor cria diferentes estações. Em cada estação está acontecendo alguma coisa diferente. E essas estações, de certa forma, elas precisam estar conectadas, né? Então você não vai criar uma estação de desenho e uma estação de matemática, né? Você vai ter que, dentro daquele seu tema, elaborar estações para que os alunos passem por aquelas estações e em cada uma das estações eles aprendam um pedaço, uma parte daquele conteúdo que você quer ensinar. Então você vai lá, você dividiu a sua sala em estações, cada estação está de certa forma conectada, mas elas têm um propósito diferente. E os alunos estão divididos em grupos, então cada grupo vai ficar numa determinada estação por um determinado tempo que o professor vai estipular. E deu aquele tempo, os alunos levantam e trocam de estação e vão para outra estação, né? Então, os alunos fazem essa rotação de acordo com o que o professor pede para eles. Então, o professor já deixa isso planejado, bem organizado, já explica para os alunos antes de começar como que vai funcionar, para que a coisa ande ali tranquilamente, que não tenham pausas, para que esses minutos em cada estação realmente sejam bem aproveitados, porque é essa a ideia, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha com estações assim, e até com, né, a questão desse ensino híbrido, a gente tem por objetivo, um dos objetivos é realmente poupar tempo, né? É fazer com que o nosso tempo em sala de aula ele renda. Então, por isso que é legal ter várias estações, porque de repente uma coisa, um assunto que você levaria algumas aulas para fazer, naquelas estações você já pode conseguir fazer com que os alunos vão entendendo as partes do conteúdo necessárias para ele atingir aquele determinado objetivo. Então, acaba que você economiza tempo também. Então, não é só um jeito de ensinar diferenciado, dinâmico, né? E que os alunos estão praticamente trabalhando independentemente ali, né, sozinhos. Então a gente também está ensinando a questão da autonomia do aluno, da importância dele se responsabilizar pelo que ele está aprendendo, né? Então tudo isso está englobado ali de certa forma. E uma dessas estações, o professor deve estar nela. Então ela até fala ali, ó, geralmente uma das estações é de instrução com o professor, porque afinal de contas, né, ou você começa na estação, né, com um dos alunos ou com um dos grupos, ou você termina a estação, porque aí você vai dando de repente um feedback, ou tendo um feedback também dos alunos, do que aconteceu durante a passagem deles pelas estações. Então você tem que estar, enquanto professor, em uma dessas estações, para trabalhar com seus alunos ali diretamente e verificar o que foi aprendido ou não, checar realmente o que foi aprendido, né? Ou, de repente, no meio das estações, né? Para direcionar esses alunos na caminhada do próprio conhecimento, né? Então, olha lá, o professor pode incorporar aprendizado online em uma das estações. Então, outra coisa, então em uma das estações, se você tiver um computador lá, ou se na sua escola tem iPads, né, que algumas escolas têm, ou enfim, você pode criar uma das estações que ela seja relacionada à tecnologia e que os alunos precisem ler alguma coisa que esteja no computador, assistir a um vídeo. Não precisa ser nada muito elaborado, desde que tenha uma questão ali de conteúdo digital, tá? E que o aluno vai ler, vai entender e que vai fazer parte do conhecimento durante a rotação dessas estações. E vamos para o próximo, olha lá, rotação de laboratórios, que na verdade é praticamente a mesma coisa. Mescla instruções presenciais, tradicionais, com instruções online dentro de um laboratório.
Eu fazia muito isso dentro da faculdade, quando eu trabalhava com língua inglesa, para os alunos que iam ser professores. Então eu já dava aula no laboratório, o laboratório era a minha sala de aula, os alunos já me encontravam lá, e a gente mesclava entre né, o professor, a professora lá instruindo eles, a gente tinha uma boa parte da aula, eu diria que 50%, meia hora, a gente, sei lá, se a gente tivesse uma hora, meia hora de aula comigo ali no tete a tete, né? E aí depois a outra meia hora de aula, ela era realmente no computador, voltada para uma atividade que eles tinham que fazer no computador, que tinha relação com tudo aquilo que eu tinha falado, explicado, exemplificado na primeira parte da aula. Então, olha lá, alunos fazem a rotação de acordo com uma agenda preparada pelo professor. Então, também, de repente, dentro aqui, a ideia é que você coloque estações dentro do próprio laboratório, né? Pelo menos em uma das estações, o aluno precisa estar em contato com o computador, né? E no computador, os alunos têm acesso a materiais para o aprendizado online. Geralmente, conta-se com profissionais que dão suporte aos alunos no laboratório de informática e outros profissionais que ajudam a coordenar as outras estações. Então, na verdade, é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de rotação. A única diferença é que aqui inclui realmente um laboratório de informática. E, como eu disse para vocês, eu sempre usei muito esse método. Quem foi meu aluno lá nas faculdades Santa Cruz sabe que a gente usava muito, né, esse método aí, que acabava que a gente já estava lá no laboratório, então utilizava mesmo, e muitas vezes no próprio laboratório, cada grupo de alunos fazia uma coisa determinada, que eu pedia ali, relacionado a um determinado projeto, aquilo que eu já tinha feito no início da aula. Então essa rotação de laboratório é uma coisa que eu tenho muita experiência e que eu utilizei muito e que sinceramente eu era apaixonada, dava muito certo. Porque sabe, né, quando o professor só lá na frente fazendo aula expositiva, a gente já falou disso aqui, isso não dá certo. É legal, sim, é importante? É. O professor tem que fazer aula expositiva? Tem. Mas a gente sabe que na verdade, né, o aluno não quer só ver sua cara lá, sua boca falando, sua mão mexendo. Né? O aluno quer realmente pôr a mão na massa, entender por si só, né, aquele determinado assunto, porque fazendo a gente aprende mais do que só ouvindo. Né? Então, é claro, a gente precisa mesclar isso, e a importância da rotação vem diretamente aí para nos auxiliar nisso, para a gente não ficar simplesmente caindo na questão de só fazer aula expositiva e colocar o aluno para entender, né, aquilo que a gente quer por meio da própria experiência dele, que a gente já falou tanto aqui quando a gente falou sobre o curso Professor Online, a questão do construtivismo, né, o professor aplicando o construtivismo e o aluno, né, construindo o seu próprio conhecimento. A próxima rotação, na minha cabeça, ela é meio impossível, mas enfim, ela existe, ela chama rotação individual. Eu acho que dá certo para escolas pequenas, com poucos alunos, né? Enfim, de repente escolas de língua, que tem poucos alunos nas salas de aula, mas eu não consigo me ver numa sala ali com 30 alunos fazendo isso. Mas, né, existe, é bom a gente saber. Agora, eu acho extremamente legal para trabalhar realmente cada aluno, né, as necessidades de cada aluno, entender o que eles estão precisando para evoluir, para aprender. A gente sabe, né, que cada aluno é diferente, que cada aluno tem uma dificuldade específica, ou às vezes até o aluno não tem dificuldades, ele é considerado um gifted student, que a gente fala que é um aluno assim acima da média, um aluno que precisa de mais. Então, esse aluno também precisa de um olhar especial, né? Para que o professor faça com que ele não se desmotive, porque um aluno que aprende muito rápido, que tudo é fácil para ele acaba se desmotivando. Então, o professor também tem que olhar não só para aqueles alunos que têm dificuldades extremas, mas para aqueles alunos que também são muito bons, porque
A gente quer que todos os alunos, de certa forma, sintam-se felizes, motivados e aprendam. Então, aquele aluno que de repente aprende muito fácil, ele precisa ser desafiado. Então, essa rotação individual serve para esses tipos de aluno. Então, olha lá. Também apresenta diferentes estações. Uma das estações precisa ter materiais para o aprendizado online, né? Então, a gente também precisa ter lá na estação uma estação que tenha relação com a tecnologia. Porém, nesse caso, os alunos não fazem a rotação com os colegas, eles não fazem em grupo a rotação de estação, eles fazem individualmente. Então, é por isso que é tão difícil. Você imagina uma sala de 30 alunos, quando você vai precisar ter 30 estações no mínimo, né? Então, né, eu acho meio difícil. Mas, de repente, se você tem uma sala menor, né? Ou se você trabalha com grupos específicos, né? Em que os grupos, né, têm menos alunos, aí talvez dê certo. Então, olha lá. Eles possuem uma agenda personalizada para que possam passar por todas as estações. Mas eles não precisam necessariamente passar por todas as estações. Por quê? Porque tem aluno que vai precisar de uma determinada estação para entender melhor aquele conteúdo e tem alunos que não, por isso que é personalizado. Porque o aluno vai naquela estação que ele acredita, não só ele, mas o professor também, aqui, né, os dois ali na conversa entendem que é mais útil para aquele determinado aluno. Então isso é melhor do que isso. Então você faz essa e não faz essa. Né? Então, para um aluno que tem mais dificuldade, para você essa aqui é bem importante, então você tem que fazer essa. Então, o professor ele vai direcionando os alunos individualmente para que eles façam e entrem aí nessa rotação, nessas estações diferentes, né, específicas. E aí deixa eu ler o que está escrito aqui para ver se eu não perdi nada. Eles possuem uma agenda personalizada para que possam passar por todas as estações, embora eles não precisem necessariamente passar por todas elas, pois passam apenas por aquelas que realmente precisam. Trata-se de um plano extremamente personalizado que necessita de muito planejamento por parte do professor. E haja planejamento, né, gente? Porque trabalhar individualmente, né, especificamente cada um dos alunos, a gente sabe quão difícil isso é. Então, enfim, se você tiver poucos alunos, eu acho que dá certo. E também, de repente, a gente não precisa fazer estações, mas saber que você tem que, de repente, utilizar o ensino híbrido para alunos com dificuldades ou para alunos muito bons, já ajuda, né? Você não precisa ter as estações na sua sala, mas você sabe que você pode usar a tecnologia acoplada à sua aula presencial para ajudar esses alunos que precisam de ajuda, para ajudar os alunos que têm muita dificuldade e para ajudar os alunos também que são muito bons e que precisam de mais desafio. Então a tecnologia vem nos auxiliar aí nisso. Não precisa criar estações, mas você pode criar materiais específicos para a necessidade desses alunos. Então, isso aí é bem importante, né? Um dos grandes benefícios desse modelo é o foco exclusivo a cada aluno, podendo assim ajudá-los com suas dificuldades individuais. Então, é fantástico, né, gente? Eu acho maravilhoso. Mas é difícil de aplicar, eu acho. Muito difícil de aplicar. Embora que se a gente, como eu disse antes, se a gente focar em determinados alunos, eu acho que é possível, né? É plausível aí. A gente consegue fazer sim. Agora, pensar em rotações de todos os alunos ali, eu não sei, né? Me dá um piripaque de pensar. Aí depois, a aula invertida, ou o que a gente chama de flipped class, né? Que é a aula realmente invertida. Essa aqui também acho fantástica, eu utilizo hoje com os meus alunos da primeira série, muito a aula invertida. Eu tenho um website que, se você me acompanhar aqui no canal, você provavelmente já viu. É um website que tem vídeos bem simples, com áudio, né, vídeo, né, então tem o visual e tem o áudio ali, para eles aprenderem as coisas mais importantes da língua, o vocabulário, as frases que eu chamo de frases de sobrevivência. Então, eu sempre incentivo os pais que eles em casa assistam pelo menos a um vídeo do meu website lá,
para que eles cheguem na sala de aula com mais segurança. Porque, como vocês sabem, eu trabalho com as crianças pequenininhas, né? O primeiro ano do ensino fundamental. Gente, eu sempre falo primeira série porque eu sou velha mesmo, viu? Mas eu sei que a nova nomenclatura é primeiro ano. Mas eu falo primeira série, eu falo colegial, não me xinguem, tá bom? Então, eu sou velha mesmo, old school, tá? Tô ainda lá na época do, sei lá, né? Que época que é essa? Mas enfim, continuo falando as coisas erradas aí, ou antigas, tá? As nomenclaturas antigas. Mas enfim, eu dou aula para essas crianças que não sabem português. É o primeiro ano delas, que elas estão entrando na sala de aula com uma professora maluca igual eu, falando português. Então, para que eles tenham maior segurança, eles podem sim em casa aprender, né? Entrar lá, assistir ao vídeo, escutar, repetir, memorizar aquelas palavras que a gente já vai ver ali na sequência no outro dia na escola. Então eu faço muito, aplico muito essa questão das aulas invertidas. E olha lá, é uma das primeiras formas de ensino híbrido que ficaram populares, foi o modelo, né, chamado de aula invertida. A premissa básica é que a instrução online ela é utilizada como ferramenta para as tarefas de casa. Então, gente, poupa tempo do professor, tá? Porque se o aluno... e são coisas bem simples, é um vídeo que ele vai assistir, é uma leitura que ele vai fazer, alguma coisa bem simples que ele vai fazer em casa e que já vai preparar esse aluno para a aula presencial. Então você chega lá, você não tem que ficar começando do zero para aquele aluno, porque ele já fez na casa dele o que você faria ali no início da aula. Então você pode dar continuidade àquela aula. Então por isso que poupa tempo, olha lá. A parte online pode ser bem simples, como um vídeo para assistir em casa antes da aula. Esse modelo é utilizado para otimizar o tempo em sala de aula e fazer desse momento algo específico e bem significativo, né? Assim, ao invés de professores ficarem perdendo tempo com a instrução, né, já podem ir direto ao ponto da aula, né? Pois os alunos já tiveram a instrução que eles precisavam para ter a continuidade dessa aula presencial, né? Agora é hora do professor poder ajudar esses alunos a colocarem aquilo que eles aprenderam lá na casa deles em prática na aula, ou de repente tirar dúvidas e tudo mais. Então é uma forma de poupar tempo e também de fazer o aluno, de novo, ficar responsável pelo próprio aprendizado dele, porque afinal de contas, né, o professor está pedindo que ele estude sozinho na casa dele antes de vir para a aula. Então eu, sinceramente, amo essa ideia da aula invertida. O próximo modelo é o Flex. Isso eu trabalhei muito quando eu trabalhava com os alunos de língua inglesa numa escola de cursos de língua inglesa. Eles tinham esse modelo Flex, né? No começo, as pessoas achavam bem ruim, porque os alunos iam lá, então, na verdade, eles ficavam numas cabines, né? E eles escutavam um CD, no caso eles estavam aprendendo inglês, eles ficavam sozinhos ali, estudando, eles podiam escutar aquele CD quantas vezes eles quisessem, podiam fazer os exercícios orais quantas vezes eles quisessem, e aí quando eles se sentiam prontos, falaram, eu já estudei essa lição, eu já tô super craque nessa lição, eu já sei tudo, aí o professor ia com eles e tomava, e checava, né, o entendimento a respeito daquela lição específica que aquele aluno tinha passado um tempo lá estudando. Então, é mais ou menos isso mesmo a ideia, olha lá. Muito parecido com o modelo de rotação individual, porque na verdade o aluno trabalha com ele mesmo, o aluno trabalha com mais ninguém, né, é bem individual, mas tem duas principais diferenças. Então, a instrução online é mais pesada nesse módulo, porque praticamente o aluno só aprende tudo ali com a instrução online, né? E o professor proporciona muito mais instruções online do que instruções presenciais. Então, ele explica muito mais as coisas no online do que no presencial. Na verdade, é um material elaborado, muito específico, online, que aquele aluno vai estudar sozinho. E que ele só vai ter um determinado momento em que o professor vai estar lá frente a frente com ele, né? Olha lá, o modelo Flex deixa os alunos avançarem conforme o tempo individual de cada um e as suas necessidades individuais. Então é legal, porque o aluno vai no tempo dele,
né? O que eu acho bem interessante, porque a gente sabe que tem alunos que não aprendem determinados conteúdos porque eles ainda não estão amadurecidos completamente para receber aquele determinado conteúdo, aquela determinada coisa que a gente está tentando ensinar. A gente sabe muito e a gente vê muito isso na educação infantil e no ensino fundamental, né? O aluno ainda não está preparado 100% para receber aquele conteúdo. Então, se você tem uma situação dessa flex, o aluno vai e ele não vai passar para a próxima lição, para o próximo conteúdo, se ele não se sentir extremamente seguro de que ele aprendeu aquele conteúdo, porque depois o professor vai checar se ele aprendeu ou não. Então ele vai ficar batendo naquela mesma tecla, ou seja, vai estudar várias vezes até ele se sentir seguro e dizer, não, eu aprendi, vamos lá, pode checar que eu sei. Né? Então, é claro, numa educação infantil, num ensino fundamental, talvez os alunos não tenham maturidade suficiente para entender quando é que eles entenderam tudo ou não, quando é que eles têm que continuar estudando ou não. Mas o professor pode ir aplicando isso aos poucos na sala e até ensinando esses alunos a serem mais independentes, a como que estuda, né? A gente tem que ensinar o aluno a aprender. Como que é que o aluno estuda? Qual é o caminho que o aluno deve fazer quando ele tem que estudar sozinho? Então a gente vê muito problema disso, o aluno que não sabe estudar. Então essa, né, é uma forma que de repente se você coloca num dia na sua sala de aula um esquema flex, você de repente vai ensinando aos poucos os seus alunos a como que eles vão encontrar o caminho do conhecimento, né? Como que eles vão aprender, qual é a forma mais fácil para eles estudarem. Então é interessante, eu acho, né? E ali os alunos têm mais controle do ambiente, porque eles estão sozinhos, eles não estão com nenhum colega, e parece muito, é isso que ela colocou no livro, com aqueles cafés. Sabe quando você vai no Starbucks ou num café assim chique, que as pessoas colocam o laptop delas e ficam lá estudando, escrevendo? É mais ou menos isso, é uma coisa assim, uma bolha, né? Você senta lá nas cadeirinhas, na mesinha, ninguém te atrapalha e você estuda sozinho, né? Então é isso. Deixa eu ver. Aí depois a gente tem um que chama à la carte. Então o que é à la carte? Quando você vai no restaurante e pede uma comida à la carte, significa que você vai escolher, né, o seu prato ali no menu, não é? Então, isso também é uma coisa legal, porque só que demanda muito do professor. Por quê? Porque para ele ter à la carte, ele precisa realmente preparar cursos extras à la carte, né, e que sejam online, para que esse aluno de repente possa estudar em casa. E vai muito ao encontro, na minha cabeça, daquela questão da rotação individual, de você saber quem são os seus alunos que precisam da sua ajuda e oferecer para eles um extra, né? Um extra. Então, em casa você pode fazer esse curso aqui, ó, online que a professora criou para você melhorar nesse aspecto, ou para você aprender isso, ou para você se aperfeiçoar, se aprofundar em determinado assunto, né? Então, olha lá, cursos extras individuais que vão ao encontro da necessidade de cada aluno. Os cursos geralmente são online e servem para acrescentar ao que se está aprendendo nas aulas presenciais tradicionais. Pode haver também um tipo de curso presencial ministrado depois da escola ou aos finais de semana, então também pode ser presencial, mas aí ele não vai lá dentro da sua sala de aula, na sua aula tradicional, ele tem que ser à parte, é um extra, por isso que é à la carte, porque o aluno escolhe se ele quer ou não fazer. Então é legal também, eu acho que só depende muito da gente, porque a gente tem que criar, a gente tem que elaborar todos esses cursos, né, para poder oferecer para os nossos alunos. Mas é super legal, né, se a gente puder realmente, principalmente para os alunos com dificuldade. Então vai lá, você está ensinando um aluno a ler e escrever, está alfabetizando um aluno. Então, de repente, aquele aluno, ele tem mais dificuldade. Que tal criar todo um ensino online, numa plataforma específica, um passo a passo que esse aluno vai fazendo em casa, como tarefa, ou no dia que ele puder, que ele quiser, para ele ir melhorando, né, na questão da leitura ou da escrita. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? A próxima é virtual e enriquecedor, né? Então, olha só, também não vai bem ao encontro de tudo isso que a gente falou, olha lá. Usa a instrução online como principal forma de ensino.
Então, o online é a base mais forte, né? Esse tipo de modelo permite que os alunos completem a maior parte do aprendizado fora do ambiente educacional. O que eu acho que, de repente, se as escolas aí no Brasil voltarem, como tem muitas escolas aqui nos Estados Unidos que estão fazendo isso, se elas voltarem aí, seria uma boa solução. Uma solução que você joga muita coisa online para o aluno ali, né? Entrega muita informação online, o aluno trabalha em cima de todas aquelas informações, de todo aquele seu material online, e depois ele vai, num determinado momento, para a escola. E lá na escola o professor checa o entendimento, conversa, faz um encontro, faz discussões, né? Então, de repente, é uma boa ideia para voltar às aulas, não voltar assim, né? Sai de online, vai para o tradicional. Não, de repente volta aos pouquinhos. Então, fica um pouco online, fica um pouco tradicional. Isso é uma grande ideia. Se eu tivesse poder, talvez fosse essa a opção que eu daria. Os alunos estarem sim em contato com a escola, estarem sim, né, presencialmente lá na escola com os professores, mas não o tempo todo, né? Então, a maior parte do aprendizado é feito online, mas há momentos em que eles vão lá para a escola, enfim, né? Olha lá. Esse tipo de modelo permite aos alunos que completem a maior parte do aprendizado fora do ambiente presencial. Como se trata de ensino híbrido, ou seja, não é totalmente online, os alunos precisam ir em alguns encontros presenciais. Assim, a instrução online é o principal meio, com oportunidades de suplementar o aprendizado nos encontros presenciais, tirando dúvidas com o professor, discutindo com os colegas. Então, é uma opção bem interessante, né, para quem não quer voltar assim do nada das aulas online para as aulas presenciais. Então, manter aí ainda os alunos uma boa parte em casa, mas que também permita que esses alunos vão para a escola em determinados momentos para discutir sobre aquilo que eles aprenderam, né? Então, é legal, eu gosto. Parte 3. Como o ensino híbrido pode te ajudar enquanto professor? Olha lá, quais são as vantagens? E eu até falei um pouco disso aqui já, mas quais são as vantagens do ensino híbrido, né? Então, o mais legal desse método ou desse modelo é que pode ser muito flexível. Então, ele não precisa seguir à risca um determinado modelo. Ele tem sim que ter as características do ensino híbrido, que é ter o ensino online, né? As instruções online e as instruções, né? Quando você está lá na sua aula tradicional, cara a cara com seus alunos. Então, os dois precisam estar juntos. Mas fora essas características, que são bem específicas do ensino híbrido, não existe um só modelo a ser seguido. E o que é mais legal do ensino híbrido é que você pode criar o seu próprio modelo, aquilo que realmente vai funcionar na sua sala de aula, com os seus alunos, no seu contexto educacional, né? E pode ser usado de diferentes maneiras, dependendo do seu contexto educacional, enfim, a sua situação aí enquanto professor. Parte 4. Como adaptar os meus planos de aula para o ensino híbrido? Olá, Janete, boa noite. Por favor, eu trabalho com educação infantil. Você pode sugerir um tema para ilustrar essas estações? Então vamos pensar, Shirley. Vocês chegaram a ver aquele vídeo meu da quinta passada? O vídeo da floresta amazônica lá? Né, o Dia da Amazônia, que a gente está celebrando o Dia da Amazônia, né? Então, se a gente pensar naquele vídeo, como que eu poderia, dentro da minha sala de aula, criar essas estações? O meu objetivo é falar sobre a floresta amazônica, é ensinar eles, né, que a floresta existe, que ela é importante, o que tem dentro dessa floresta, né? Que a floresta, existem animais, mas que muitos animais estão em extinção, né? Enfim, que é importante fazer a preservação dessa floresta, porque afinal de contas a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, ela é importante para o mundo todo. Então a gente vai pensar em criar estações com esses temas. Então, de repente, uma estação só com a localização, né? Então, o mapa do Brasil, o mapa da região norte, como que eu encontro ali no mapa
a floresta amazônica, né? Numa outra estação a gente pode pôr a viagem ali, o passeio virtual com o computador pela floresta amazônica. Aí os alunos vão lá, vão mexendo sozinhos, vão entendendo como que é, né? E conseguem ver ao vivo ali como que é a floresta amazônica, dá para navegar nos rios e eles vão passando. Então essa seria a estação, né, que eles estariam realmente trabalhando com a tecnologia, né? Aí depois na outra estação vamos conhecer então a fauna, né? Do que existe ali na floresta amazônica, então trabalhar um projetinho ali dentro daquela estação sobre a fauna. Aí uma outra estação sobre a flora, então quais são as flores da floresta amazônica, quais são as plantas, né? Trabalhar tudo isso. E aí uma outra estação sobre a importância da preservação, vamos criar um cartaz, né, para mostrar que é importante, para conscientizar as pessoas da importância da floresta amazônica. E aí, claro, quando você está trabalhando com educação infantil, você pode ser ainda mais lúdica, né? Trabalhar com massinha, levar todos esses conteúdos, essas coisas que eu estou falando, de uma forma mais lúdica, mais simples, mas enfim, que aconteçam determinadas coisas nessas estações, que no todo elas se liguem ao que você quer ensinar, que no caso agora, como eu dei de exemplo, seria a importância da floresta amazônica, a importância da sua preservação e como é essa floresta, né? Então, tipo, o que tem lá dentro e tal. Então, e aí, de repente, uma estação com você, onde você vai poder também mostrar para os seus alunos, de repente, o porquê que é importante, né? Mostrar a quantidade de árvores. Aí você pode, sei lá, criar alguma coisa sobre ciências para mostrar por que a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, né? Mostrar que ela como que é o clima, que ela é uma floresta quente, que ela é úmida, que as árvores transpiram, enfim, toda aquela situação. Então, uma das estações você vai instruir em algum aspecto, né, aquele determinado tema. A Ju está falando assim, eu já usei a rotação para ensinar o ciclo da água, a evaporação, a condensação e as outras etapas, cada uma em uma estação. Olha que legal, é isso mesmo. Então, a única diferença, eu não sei se a Ju fez, Ju, depois você me conta, né, se você fez ou não, é que uma dessas estações necessariamente precisa ter ali um conteúdo, uma parte de instrução que conte com a tecnologia, porque senão ela não é considerada um ensino híbrido, não é? Porque o híbrido trabalha justamente com a questão da tecnologia no sentido de instrução e com a questão da aula tradicional. Então, se você agregar, né, a tecnologia em uma das suas estações, então você está aplicando aí um tipo de ensino híbrido. Parte 5, a minha experiência com o ensino híbrido. Como vocês puderam perceber, eu sou uma professora que utiliza o ensino híbrido há muito tempo nas minhas aulas, né? Muito antes desse tema ser tão polêmico e tão falado, né, como ele é hoje em dia. As vantagens, né, no meu ponto de vista, de utilizar o ensino híbrido é poupar tempo, né? A gente acaba utilizando o tempo muito melhor, tanto o meu tempo como professora, quanto o tempo do próprio aluno, né? Então, utilizar esse tempo para realmente aprender, né? Que seja um tempo produtivo. Eu acho que o ensino híbrido traz isso para a gente em relação ao tempo. A segunda coisa, né, a segunda vantagem que eu diria é trabalhar a questão da autonomia do aluno. Então, por meio, né, do ensino híbrido, eu percebo que os alunos eles acabam sendo mais responsáveis pelo próprio aprendizado deles, construindo esse próprio aprendizado com o auxílio do professor, mas principalmente aprendendo a estudar, né, aprendendo a aprender, e eu acho isso muito vantajoso. A outra coisa que eu acho que tem me ajudado bastante também é a questão de olhar os meus alunos de forma individual, né? Então, trabalhar as questões de diferenciação e personalização, com alunos que têm maiores dificuldades e com alunos também que são muito bons e que precisam de maiores desafios. E, por fim, se você aplica, né, na sua sala de aula, o ensino híbrido, você com certeza cria, né, automaticamente, naturalmente, um estilo de aula muito mais dinâmico que os alunos adoram. Então você vai ser só sucesso se você aplicar alguns desses modelos aqui que você aprendeu hoje do ensino híbrido.
E aí, você gostou? Super legal, né, gente? Então eu espero que essas dicas sejam boas para você poder aplicar aí nas suas aulas híbridas. E se você conseguir utilizar alguma coisa, se você achou que alguma coisa que a gente disse aqui foi importante e te ajudou aí a colocar em prática essa nova situação híbrida, coloca aqui nos comentários pra gente qual foi a sua experiência. Eu vou adorar saber. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante pra gente. Então é isso, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance e faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo! Fui!